Olá! Hoje a gente vai mergulhar na obra de um gigante da literatura, Hermann Hesse, mas por um ângulo bem diferente. Vamos usar uma chave especial para tentar desvendar alguns dos seus maiores mistérios, a psicologia de Carl Jung. Quem já leu Hesse sabe do que eu estou falando. Existe um poder quase mágico na escrita dele, uma sensação de que estamos tocando em algo muito profundo, às vezes até meio obscuro, místico. E essa pergunta, que é basicamente o lema do livro Demian, resume perfeitamente o enigma. É a busca pelo verdadeiro eu que está no coração da obra dele. Mas e se a resposta para essa dificuldade toda não estiver no misticismo? Uma dissertação fascinante de 1953, de um cara chamado Emanuel Mayer, sugere que a chave para entender Hesse está, na verdade, na psicologia. A tese do Mayer é a seguinte: o que a gente lê como fantasia, como um mundo místico, na verdade, tem uma estrutura bem clara, toda baseada nas teorias do psicólogo Carl Jung. Pensa assim, muitos dos personagens que aparecem nos livros não são pessoas de verdade. Eles são, na verdade, partes da mente do próprio herói que ganham vida. E é essa ideia que vai ser a nossa chave mestra para decodificar a obra dele. Ok, então para a gente poder usar essa chave, precisamos entender rapidinho 3 conceitos bem importantes do Jung. O primeiro é o inconsciente coletivo. Imagina isso como uma espécie de HD ancestral da humanidade, sabe? Uma camada super profunda da nossa mente que todos nós compartilhamos e de onde vêm os grandes símbolos universais. E é desse HD que surgem os arquétipos. Eles são como os blocos de montadas histórias que a gente se conta há milênios. O herói, o vilão, a sombra. E segundo Mayer, eles são também os blocos de montados romances do Hesse. E, por fim, a individuação. Esse é o nome que Jung deu para a jornada de uma vida inteira, o processo de integrar todas essas partes, conscientes e inconscientes, para se tornar uma pessoa completa. E essa jornada é exatamente a estrutura de um dos livros mais famosos de Hesse, Demian. Então, vamos fazer isso. Vamos mergulhar de cabeça em Demian e usar o livro como nosso estudo de caso para ver se a teoria toda funcionando na prática. A jornada do protagonista, o jovem Emil Sinclair, começa com um encontro bem tenso. Ele dá de cara, primeiro, com a sua própria sombra. O personagem Franz Kromer, o valentão da história, não é só um antagonista qualquer. Pela lente de Jung, ele é a personificação de tudo aquilo que o Sinclair não aceita em si mesmo. É a parte sombria dele, projetada no mundo. Depois de lidar com a sombra, a jornada do Sinclair continua. E ele se depara com outras 2 figuras que são arquétipos fundamentais: a ânima e o self. Primeiro, surge a Beatriz, uma garota que ele admira de longe, idealiza. Ela representa a ânima dele, essa imagem da alma que ele precisa trazer para dentro de si. Mas a figura mais importante de todas é o seu amigo misterioso, Demian. Ele é o objetivo final. Demian é o self. Ele é a personalidade completa, superior, a versão total do Sinclair que ele está lutando para se tornar. É a voz que vem de dentro. Com isso em mente, a gente percebe que o enredo do livro não é só uma sequência de eventos. Ele funciona, na verdade, como um mapa do processo de individuação. Mayer mostra como os capítulos do livro vão traçando essa jornada psicológica passo a passo. Começa com o confronto entre o mundo do bem e do mal, passa pelo encontro com os arquétipos e vai até a integração de tudo isso, para finalmente chegar num novo jeito de ver o mundo. E essa citação famosa do livro, nossa, ela resume a ideia toda. Destruir um mundo é exatamente isso. Quebrar as cascas das velhas crenças, das restrições, para poder abraçar uma realidade maior, mais completa, que une o bem e o mal. E agora vem a parte mais legal. Esse modelo junguiano, esse mapa da psique, ele não é uma coisa que Hesse usou só em Demian. A dissertação de Mayer mostra como essa mesma luta entre arquétipos se repete nas outras grandes obras dele. Olha só o conflito dos 2 mundos. Em Demian é luz versus escuridão. Em O Lobo da Estepe é o homem versus o lobo interior. Em O Jogo das Contas de Vidro é a briga entre o intelecto e a vida. É um padrão que se repete. E essa estrutura toda não veio do nada, né? Ela nasceu da crise pessoal do próprio Hesse durante a Primeira Guerra Mundial. Ele fez análise com o discípulo de Jung e basicamente transformou a própria jornada psicológica em arte universal. Ou seja, no fim das contas, a psicologia junguiana não é só uma lente para interpretar a obra do Hesse. É muito mais do que isso. É como se fosse o código-fonte da criatividade dele, a estrutura por baixo de tudo.
Essa é uma chave poderosa, sem dúvida. Mas a própria dissertação do Maia diz que existem outras influências. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Que outros segredos, que outras chaves, será que as histórias do Hesse ainda estão esperando para serem descobertas?